8h19, de volta com o programa Bom Dia Divinópolis, nesta segunda-feira, dia 2 de outubro. E como eu disse antes de sair para o intervalo, agora a gente vai receber ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Minas e também da TV Candidez, o Dr. Moisés Carvalho, que participa com a gente todas as semanas e vai trazer esclarecimentos relacionados aí à reforma trabalhista. Se você tem dúvida, vou frisar novamente, pode mandar então a sua pergunta para o nosso WhatsApp, 996610993, uma oportunidade de você buscar esclarecimentos. Primeiro, bom dia, doutor Moisés, um prazer recebê-lo. Bom dia, Flaviano, bom dia a todos que nos ouvem, que nos assistem pela TV Candidez, um bom dia a todos. Principalmente porque a reforma trabalhista tem trazido muitas dúvidas para a população, né, doutor Moisés? Sim, um assunto está bastante frequente, ainda gera bastante dúvidas, algumas coisas ainda podem mudar antes mesmo de entrar em vigor, já existem medidas provisórias para fazer algumas alterações, então o tema é bastante discutível mesmo. Vamos então começar a participação da população. Nós já temos uma pergunta, não tem, Fabiano? Para que a gente possa trazer então esclarecimentos. Se você tem a sua, envia aí para o nosso WhatsApp. Vamos ouvir. Bom dia, doutor Moisés. Eu gostaria de saber como que vai funcionar o acordo de demissão. Uma boa pergunta. Esse acordo de demissão, na verdade, nós já conhecemos como o famoso acordo que o empregado faz com o patrão, que é o pedido de demissão. O empregado ele não está mais satisfeito com a empresa, ele quer sair, então a gente já conhece esse acordo que é feito, no qual o empregado ele pede o patrão para ser demitido, havendo aquela devolução dos 40%, né? Esse acordo está com os dias contados, né? Na verdade, agora o Legislativo quis, por bem ou por mal, dar uma forma de legalizar essa forma de acordo. Obviamente com algumas mudanças. Então agora, por exemplo, o empregado pode fazer com o empregador um acordo, que provavelmente será chamado de demissão sem justa causa por acordo entre as partes. Então o empregado e o empregador ele pode formalizar uma demissão, mas com algumas diferenças. Por exemplo, o trabalhador, quando se sujeita a essa situação, ele vai receber em contrapartida, por exemplo, só 50% do aviso prévio. Haverá também, a multa rescisória será somente 20%. E ao empregado será liberado somente 80% do saldo do FGTS. E o que é mais importante é que o empregado que fizer esse acordo, ele não terá direito ao seguro-desemprego. Então, talvez isso, na prática, não seja tão usual, não vai ser tão interessante, porque o empregado ele vai ter que abrir mão do seguro-desemprego. Talvez na prática isso vá funcionar, Fabiano, por exemplo, quando o empregado ele conseguir um emprego melhor. Aí que ele vai fazer, aí para ele poder movimentar o seu fundo de garantia, para que isso não fique retido, aí ele possa fazer esse acordo com o empregador. Talvez neste caso seja interessante. Nos demais, eu não acredito muito. Nós temos uma pergunta enviada também pelo WhatsApp, 996610993. Se você tem dúvida, pode mandar. A pessoa está explicando, doutor Moisés, que está 60 dias afastado por problemas psicológicos e pergunta se tem estabilidade quando voltar e quando o tempo terminar. A dúvida é também porque já vai estar em vigor a reforma trabalhista. Isso muda dentro dessa reforma? Desta questão em si não muda. Isso aí, essa questão de haver ou não estabilidade no emprego, isso depende da forma com que ela se afastou. Neste caso aí, poderia ser uma doença ocupacional. Caso seja uma doença ocupacional e o trabalhador ele se afaste recebendo um auxílio-doença acidentário e cumprindo com esses requisitos, aí sim, na hora do retorno ao trabalho, ele passa a ter uma estabilidade de 12 meses. Somente nesse caso. Agora, se ele se afastou só com auxílio-doença, ou seja, a doença que ele hoje detém não provém do trabalho. Se não provém do trabalho, nesse caso, ele não tem estabilidade não. Assim que ele retorna ao trabalho, depois de ter pedido provavelmente uma prorrogação do benefício, o INSS entender que ele está apto para retorno ao trabalho, assim que ele retornar, o empregador também está apto a poder demiti-lo, caso queira. É diferente nesse caso que ela foi afastada por tratamento psicológico de um acidente de trabalho? Tem algo? Sim, vamos fazer uma breve explicação aqui. Existe hoje o acidente de trabalho, que é aquele fato que ocorre, né? Um empregado ele machuca durante o exercício do seu trabalho. Existe a doença ocupacional, que
que é aquela doença que é contraída ao longo do tempo, devido às atividades peculiares do seu labor. E também temos o acidente de percurso, no qual, obviamente, como o próprio autoexplicativo, o trabalhador que se acidentar durante o percurso da casa-trabalho, trabalho-casa. Nesses 3 casos, se houver o afastamento superior a 14 dias, ou seja, 15 dias ou mais, necessariamente o empregado ele vai ter que se afastar pelo INSS. E aí necessariamente também tem que se abrir a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, e o benefício será concedido na modalidade auxílio-doença acidentário. Cumprindo com todos esses requisitos, aí sim podemos falar em instabilidade no emprego provisório. Bom, vamos então a mais uma pergunta, para que a gente possa trazer o esclarecimento. Lembrando que você pode mandar sua dúvida pelo nosso WhatsApp, 99961-0993. Vamos ouvir. Bom dia, doutor Moisés. Doutor Moisés, o senhor poderia me explicar sobre as novas regras das férias? Então, quanto às férias, realmente houve uma alteração significativa com a reforma trabalhista. E talvez esse seja um dos poucos pontos que eu vejo como positivo. Porque na regra atual, Flaviano, as férias ela é bastante engessada. Ela deve ser concedida como regra em um único período. Ou seja, o trabalhador começou a trabalhar. A cada 12 meses, que nós chamamos de período aquisitivo, é-lhe concedido uma férias de, no mínimo, 30 dias. E essas férias, como regra, não pode ser fragmentada, dividida. Ela tem que ser concedida em um único período. Excepcionalmente, a regra atual permite dividir em até 2 períodos. Com a reforma trabalhista, passa a ser, como regra, a possibilidade de se dividir até 3 períodos, desde, obviamente, que haja concordância do trabalhador nesse sentido. Então, ou seja, e outra questão a ser observada é o seguinte: se vai dividir em 3 períodos, necessariamente um tem que ter no mínimo 14 dias e os outros 2 no mínimo 5 dias. Então, por exemplo, o trabalhador adquiriu o direito às férias ali após 12 meses, né? Ele passa agora a entrar no período concessivo, que é o período dos 12 meses subsequente a quando adquiriu o direito. Então, se ele vai dividir, ele pode, por exemplo, dividir um primeiro período em 20 dias e os outros 2 em 5 dias. O que não pode haver, por exemplo, é dividir o primeiro período em 20 dias, o segundo em 7 e o terceiro em 3. Não, a regra não permite isso. Então, e também nos casos em que o trabalhador faz a venda, né, o bônus de férias, no caso que era aquele conhecido vender 10 dias de férias, por exemplo, neste caso aí não haverá possibilidade de dividir em 3 vezes. Porque se ele vende 10 dias, ele tem 20 dias para gozar. Um período necessariamente tem que ser de 14 dias, vai sobrar só mais um de 7, que não dá para dividir em 2. É verdade. Então, essas observações é interessante. Mas eu vejo como bastante positivo essa alteração, porque isso flexibiliza mais a possibilidade do trabalhador dividir em 3 períodos. Um ano é muito longo, né? Então, às vezes, por exemplo, ele pode ter um vestibular para prestar, um concurso público. Então, ele pode se programar e fragmentando essas férias ao longo do ano. E isso facilita e flexibiliza bastante. Principalmente para o trabalhador que quer programar uma viagem. Exatamente, né? Porque às vezes você sai de férias, cumpre 30 dias, depois só daqui 12 meses novamente que você vai poder ter o direito, né? E durante esse período muitas coisas podem acontecer, muita necessidade o trabalhador pode ter. Então, nesse ponto eu vejo bastante positivo. Além das férias, a jornada também teve alteração, a jornada de trabalho, não teve, doutor Moisés? Teve alteração e flexibilização também, né? Essa eu já não vejo tão positiva assim. A jornada de trabalho agora, através de acordo e convenção coletiva, poderá ser estendida até 12 horas diárias, né? Então, o trabalhador agora, através do sindicato, pode negociar uma jornada de trabalho mais extensa, deixando de trabalhar somente 8 horas com 2 horas acrescidas de hora extra, podendo ser agora ter essa prorrogação por até 12 horas diárias. Nós temos mais uma dúvida. A partir dessa mudança, as empresas que quiserem abrir os domingos, por exemplo, o comércio, podem abrir sem acordo prévio com os sindicatos? Como que vai funcionar? Essa regra não mudou. Os sindicatos, atividades cujo funcionamento aos domingos é uma coisa inerente à atividade, né? E já existe a regra, a lei, que permite que o comércio em si já possa funcionar aos domingos. Então, nesse ponto aí,
alguma coisa pode ser flexibilizada através de acordo coletivo, mas nada assim significativamente mudou. Temos mais uma pergunta. Essa nova lei já está em vigor? Ainda não está quase, né, doutor? Não, a regra começa agora a partir do dia 11 de 11 de novembro. novembro. E ele está perguntando se pode escolher entre o seguro e o FGTS. Não, não. Com esse acordo agora entre as partes, a opção é essa. Se o trabalhador aceita fazer um acordo com o empregador no sentido dessa demissão por acordo entre as partes, ele poderá movimentar somente 80% do FGTS, receberá 20% de multa, metade do aviso prévio e não poderá se habilitar ao benefício do seguro-desemprego. Vamos então à participação agora por telefone. Vamos tentar conversar com o ouvinte que tem aí dúvida também relacionada à reforma trabalhista. Olá, bom dia. Bom dia. Fica à Você vontade. podia fazer o favor de me tirar uma dúvida? Fica à vontade Meu para nome é fazer sua Márcia. pergunta, Márcia. Eu quero saber se quem é registrado em carteira como cuidadora tem direito a PIS. Bom dia, Márcia, obrigado pela pergunta. Márcia, a cuidadora de idosos, ela é do gênero empregado doméstico, né? Então, o empregado doméstico é uma espécie do qual nós temos como gênero, como espécie, desculpa, ao contrário, o empregado doméstico é um gênero do qual nós temos como espécie o cuidadora, o motorista, o caseiro, ou seja, todos aqueles que exercem a sua atividade no âmbito familiar sem fins lucrativos é considerado empregado doméstico. E o empregado doméstico, infelizmente, ele não tem direito ao PIS. O PIS ele está diretamente vinculado a um CNPJ. Então, o empregado doméstico ele é geralmente registrado pelo CPF, como pessoa física, tendo como pessoa física o empregador. Então, infelizmente, o movimentação abono salarial do PIS, o empregado doméstico não tem direito, Márcia. Tá aí, então, doutor Moisés, muito obrigado, viu, pela participação. Muito obrigado por tirar dúvidas aí dos nossos ouvintes e também dos nossos telespectadores. E, claro, você terá a oportunidade na próxima semana, se você tem alguma dúvida, de retirá-la aqui no nosso programa. Muito obrigado. Flaviana, bom dia. Eu que agradeço mais uma vez pela participação, a todos que nos ouviram e que fizeram as perguntas. Muito obrigado. Até breve.